Começa agora o Meia Pantufa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal! Todo mundo com os fones de ouvido porque tá começando o seu Meia Pantufa. Toda terça às 5 da tarde no seu player favorito. Eu sou Luiz Leão e tenho aqui comigo, como sempre, de um lado o meu amigo Gustavo Azevedo. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Gusta. E aí, assistidores e assistidoras de filmes e séries. E do outro lado, somente por gravação, hoje num bloco especial à parte, o Lucas teve problemas técnicos. Vamos deixar no Problema, você já tá dando risada já. Depois. Se ele quiser contar pra vocês depois, eu vou pedir pra ele pôr no blog, porque ele conta pra vocês. Se não, a gente vai deixar de teaser pra vocês comentarem aí no episódio o que aconteceu com o Lucas. Depois a gente fala da saga. É uma coisa meio Fargo, né? Que aconteceu com ele. Uma coisa meio tragicômica, assim. Uma coisa meio... mais trágica do que cômica, mas a gente meio que ri de nervoso, né? Aquela... é bem Fargo mesmo, igual você diz. Nossa, excelente referência. Mas, bom, ele vai mandar pra gente aqui um bloco fixo falando sobre as opiniões dele do filme. Ele vai conseguir participar somente assim hoje, mas vai participar. A gente precisa de todos nesse episódio de hoje, porque vai valer o debate. O ano de 2025 trouxe pra gente mais um filme brasileiro com enorme potencial internacional. O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, saiu de Cannes, vencedor de 2 prêmios e tá colecionando troféus por todos os lados. Principal aposta do Brasil pra fazer bonito por 2 anos seguidos no Oscar, o filme conseguiu a raridade de entrar em cartaz em boa quantidade de salas, e tem tudo pra ser um sucesso. Mas será que o Agente Secreto faz justiça a toda a expectativa gerada? O que a gente achou do filme? Será que ele vai conseguir ser o Ainda Estou Aqui de 2025? Antes de começar, você já tá seguindo a gente no seu agregador favorito? Aproveita que ainda tá começando e clica em seguir. E se tiver no YouTube, se inscreve no podcast e curte esse episódio. É rapidinho e você se torna o primeiro a saber sempre que o Meia Pantufa tiver conteúdo novo. Mais 2 coisinhas. A primeira delas é, se o seu agregador de podcast tem um sistema de avaliação, dá uma notinha boa aí pro Meia Pantufa, gente. Geralmente é um sistema de estrelas logo no começo do seu feed, é só clicar no podcast e avaliar, porque quanto mais avaliações boas, mais os agregadores distribuem o Meia para as pessoas interessadas, assim como os comentários. Se tiver no Spotify é facinho de comentar, participar com a gente, perguntem aí o que aconteceu com o Lucas, vai gerar bastante engajamento. A gente vai precisar fazer uma vaquinha, uma arrecadação, uma vaquinha, talvez uma baleinha, um peixe, alguma coisa assim. Um tubarão. Um tubarão. Bom, gente, comentários ajudam no engajamento, a gente gosta muito de saber o que tá acontecendo, o que vocês estão achando do episódio, e isso é muito legal pro nosso projeto. Chegou a hora, bora falar sobre o Agente Secreto no Meia Opinião. Meia Opinião. Em O Agente Secreto de Kleber Mendonça Filho, a gente começa com... tem um colega, nem um colega, ele é um amigo da Carla, né? Ele assiste muito filme, você não tem ideia, assim. Ele é da média de ver 3 filmes por dia, quando ele tem tempo e tal, ele é desse tipo. E ele falou, ele não gostou muito desse filme, ele falou que, tem não sei o que, e o filme tem os mendoncismos. E aí, o filme começa com um mendoncismo, né? A gente tem o Wagner Moura chegando num fusquinha e tem um corpo coberto por papelão com a pedra no meio do nada, num posto de gasolina meio abandonado. A história começa em 77. E ali a gente tá conhecendo o Marcelo, que é um quarentão, é o Wagner Moura, né? A gente sabe bem o que é o Brasil em 77, a gente sabe daquele clima de ditadura, de ter medo de bandido e ter medo de milico. E ele tá chegando nesse posto, tem esse corpo lá. E a gente vai descobrindo aos poucos sobre a história do Marcelo. O Marcelo parece estar fugindo de alguém, parece ser uma pessoa importante que fez alguma coisa, tá se defendendo de alguém, tá se escondendo de alguém. A gente vai conhecendo essa história de forma bem fragmentada, entendendo quem é ele, o que ele fez. E diria assim, o filme chamou Agente Secreto, mas não, gente, calma aí, respira, porque, né, vamos conhecer a história durante o filme. Bom, o Wagner Moura ganhou melhor ator em Cannes, e o Kleber Mendonça Filho ganhou melhor diretor em Cannes. O filme não levou melhor filme, e, assim, com relação ao Ainda Estou Aqui, com relação à expectativa do ano passado e tal, a gente pode ter essa reserva de que, levou 2 prêmios em Cannes, foi uma grande coisa, mas não levou a Palma de Ouro. Então, como que vai ser a expectativa com relação ao Oscar, a temporada de premiação? Mas a coisa tá bombando.
bombando, né? As pesquisas iniciais que o pessoal sempre faz, Hollywood Reporter, Variety, estão colocando o Wagner Moura nesse momento como favorito a levar melhor ator. Então, assim, o filme colou, vingou com relação a premiações, né? E a gente vai ver como é que ele vai reagir aqui nas bilheterias. Ele tá em cartaz nesse momento em Lisboa, assim como ele tá no Brasil. Não sei a quantidade de salas que ele tem lá em Portugal, mas aqui tá com bastante sala, com bastante sessão. Entrou na segunda semana aqui na data de gravação desse episódio e a gente vai, claro, falar sobre o Agente Secreto e falar sobre tudo que envolve filmes nacionais com relação a premiações, porque a gente sempre fica na expectativa, né? Ah, foda-se premiação, foda-se o Oscar, o filme não depende do Oscar pra ser bom ou ruim. Mas é legal, né, cara? É legal a gente ter a imaginação, a expectativa de ter 2 filmes brasileiros consecutivos numa vitrine do tamanho do Oscar, né? Que todo mundo repara, que todo mundo torce. Vamos ver, tem 2 climas de Copa ano que vem. Tem Copa mesmo e Agente Secreto. Vamos ver. Gusta, fala um pouquinho aí sobre o Agente Secreto, mas eu queria te dar uma pontinha, assim, pra você puxar seu argumento, querendo direcionar seu argumento. Você também reparou como ter assistido Retratos Fantasmas antes dá uma concepção muito diferente pra esse filme? Dá uma complementada muito legal pro que a gente consegue desse filme? Por que você tá lendo a minha mente? Porque eu acho que todo mundo que assistiu Retratos Fantasmas deve estar pensando nisso. Era justamente o começo do meu argumento. Você tá me antecipando. Desculpe. Não, juro. Não, foi ótimo você ter já começado assim, porque casou exatamente com o que eu pensei o tempo todo assistindo o filme. Eu acho que vai existir um corte, assim, pré-Retratos Fantasmas e pós-Retratos Fantasmas na filmografia do Kleber Mendonça Filho. E toda essa questão que você brincou, né, dos mendoncismos, assim, é o que eu acho que, gente, é o que Mas torna legal. um diretor, é o que torna o diretor, as características do diretor tão importantes, assim, né, pro tipo de cinema que ele faz. É a mesma coisa que você olhar, assim, pra um filme do Tarantino e ver, nossa, isso é tão Tarantino, isso só ele faz, isso só ele consegue fazer, né? Então, eu acho que esse entendimento que a gente teve com Retratos Fantasmas, e eu ouvi de novo o nosso episódio de Retratos Fantasmas, que a gente fez um episódio aqui no Meia Pantufa sobre o filme / documentário, né? Esse retorno ao Retratos Fantasmas me fez entender muito mais o cinema do Kleber Mendonça Filho e como o Kleber Mendonça Filho realmente tem uma forma mais íntima de fazer o cinema, né? A gente falou bastante sobre essa intimidade do Retratos Fantasmas, né? Como ele abre as portas da casa dele pra mostrar como ele faz o cinema, e aqui ele meio que concretiza tudo isso, tudo aquilo que ele vai falando lá em Retratos Fantasmas, aquela Recife que ele mostra, né? Em Retratos Fantasmas, ele coloca aqui numa ficção, né? Num tom um pouco mais ficcional. Então, eu acho que a partir de agora, a gente sempre vai conseguir observar os filmes dele com essa porta aberta, né? Com essa face mais íntima do diretor. E para alguns pode ser meio óbvio, como você comentou, tipo, nossa, isso é tão ele, isso fica tão escancarado, isso é tão demais, né? Mas pra mim, eu acho que fica mais gostoso ainda de assistir, porque é como se você pudesse entender mais da arte da pessoa, como se, passado pelo Retratos Fantasmas, o espectador consegue admirar mais essa intimidade que o Kleber Mendonça Filho traz nas obras dele, né? E agora não só de uma forma pessoal, agora contando uma história, agora com uma narrativa nova, com uma ficcionalidade que ele consegue colocar as emoções ali. Então todos os elementos ali no filme, que, assim, o filme ele é sobre um refugiado, né, ou até mesmo sobre refugiados da ditadura militar, né, sobre como as pessoas precisavam se esconder para não serem pegas pela polícia e para não morrer, basicamente, né, para não ser torturadas e tudo mais. Então, assim, o filme trata sobre isso, mas ao mesmo tempo ele tem várias outras subcamadas, né, ele trata tudo isso de uma forma muito mais, talvez até cômica, mais divertida, né, ele traz muito humor aqui no filme dele. Tem um quê do Bacurau aqui, né, eu acho que de todas as obras dele, eu acho que o Bacurau é o que mais ressalta aqui dentro, que é essa veia cômica, essa veia mais de um filme um pouco mais divertido, mesmo falando de um tema tão sério. Então ele vai usando de elementos, né, de humor, da própria ficcionalidade do cinema, ele traz muito o cinema pro filme dele, né, as linguagens do cinema para contar a grande história que ele quer mostrar aqui pra gente, né, que é no fim das contas um thriller, assim, um suspensezão, o fio principal, né, que é, você imagina que um cara tá fugindo da polícia,
thriller. Então, tudo isso marca muito um amadurecimento muito grande do Kleber Mendonça Filho. Eu sempre achei o cinema do Kleber Mendonça Filho muito maduro, assim, eu sempre achei o tom do cinema dele muito acertado. Ele nunca teve problemas, assim, com mostrar o tema dele, né, com mostrar as questões que ele quer no filme dele. Então, a partir disso, parece que ele tá, assim, no auge mesmo, numa formatação de cinema que é própria dele, que é muito brasileira, assim, que tem uma linguagem de cinema Brasil mesmo, que não tenta emular ou simular um cinema gringo. Então, tem uma particularidade muito do nosso cinema, do cinema brasileiro, e isso me deixou muito feliz, assim, é meio que ver um conjunto das especialidades do Kleber Mendonça Filho aqui. E eu gosto muito, eu adoro o começo desse filme, assim, eu acho ele, eu citei o Tarantino, mas eu acho muito tarantinesco, assim, aquela coisa meio deserto, o cara morto lá, o mistério do cara morto, e aí a polícia chega e vai investigar o carro dele, e aí tem toda aquela tensão, assim, né, da cena, será que vai acontecer alguma briga, será que vai ter corporalidade, será que vai resolver de outra forma, né, e resolve no fim das contas com propina, que isso é uma coisa muito, né, Brasil, é uma coisa muito, assim, quem nunca viu uma cena dessas, né, no Brasil, de um suborno, né, de uma corrupção ali institucional dentro de uma realidade pequena, aparentemente, mas que é muito estruturante do Brasil. Então, ele retrata muitos temas ali naquela primeira cena, com coisinhas muito simples, né, com esses tópicos, assim, que vai martelando na sua cabeça e fala assim, cara, isso é muito Brasil, isso acontece mesmo, nossa, é o próprio Fusquinha, assim, tipo, é tudo muito Brasil, assim, aquela cena, o cara do posto, que tá ali abandonado, e os carros passando pra ir pro carnaval, e a polícia chegando, e não tá nem aí pro corpo, a polícia quer investigar um comunista, né, tipo assim, a polícia não quer resolver o problema, a polícia quer perseguir, então tá tudo ali, tá tudo perfeitamente colocado naquela cena, assim, já uma introdução excelente pra colocar o tom da história, sabe, e aí depois que você começa a conhecer os personagens do filme, cada personagem é um presente, assim, é muito lindo como ele vai apresentando os personagens, né, porque ele também escreve o filme, e como esses personagens são muito bem escritos, cada personagem é muito bem colocado na trama, assim, eles têm um background muito legal, tem até o sogro dele que é, tipo, inspirado no projetista lá do Retratos Fantasmas, então, assim, são várias mendoncismos que a gente vai pegando no meio do filme, e que eu amei, assim, essa pegada de, assim, de entender o filme por uma ótica mais intimista. Foi uma experiência, assim, muito boa. Eu assisti aqui em Lisboa numa sessão lotada, né, diferentemente de vocês, a gente pode falar disso mais pra frente, mas eu assisti aqui em Lisboa numa sala lotada de brasileiro, assim, e, enfim, devia ter muitos portugueses também, mas tinha muito brasileiro, eu percebi, e eu fiquei muito feliz por isso, sabe, tipo, as pessoas comovidas, as pessoas todas lotando as salas de cinema aqui pra prestigiar o cinema do Kleber Mendonça Filho. E tem até uma anedota que eu já vou contar agora aqui no começo, que a gente ficou sabendo, eu e um amigo meu, a gente ficou sabendo que ia ter uma sessão especial aqui com o Kleber Mendonça Filho. Depois eu nem vi se essa sessão realmente ocorreu, mas ele ia estar no Porto e aqui em Lisboa. Ele ia apresentar o filme e depois ia ter um bate-papo lá com ele mesmo. E aí, esse amigo meu ligou pro cinema, né, pra perguntar se tinha ingresso ainda disponível. E aí, eu não sei se vocês sabem, mas o português, ele tem muito uma fama de ser muito objetivo, assim, tipo, muito literal com as coisas, né? Aí ele ligou lá pro cinema, era 1h da tarde. E o rapaz atendeu e falou assim, o gajo atendeu, eu queria o ingresso pra projeção com o Kleber Mendonça Filho, tem aí? Aí ele falou assim, não, a gente só passa informação por telefone às 1h30. No telefone. Mas eu imagino um brasileiro fazendo isso também, tranquilamente. Olha, senhor, não estamos em horário de atendimento. O senhor pode ligar daqui a 16 minutos? E aí, assim, por causa de meia hora, depois a gente esqueceu de ligar, e aí a gente não teve ingresso, não pegou esse ingresso e a gente perdeu essa sessão. Então eu perdi a oportunidade de ter assistido esse filme com a presença do Kleber Mendonça Filho, sério. Esse pra mim, assim, foi eu precisava dele aqui pra conversar comigo sobre esse filme, sabe? Mas eu tenho você, tá, amigo? Tá tudo bem. A gente se contenta com o que dá, né? Eu não tenho o Lucas hoje, né, também, mas tá tudo bem. Você podia ter invadido a sala do projetista pra ver o filme lá. Vai de penetra. Nossa, muitos lados, assim. Eu já percebi que eu tenho um tique. Eu não sei se o pessoal
os ouvintes do Meia Pantufa já perceberam isso. Acho que toda vez que eu gosto muito do filme, eu começo a minha frase falando assim, gente, é tanta coisa pra falar. É tanta coisa pra falar, exatamente. Quando você não gosta, você já sabe exatamente o que você vai falar. Eu tenho um pouco de dificuldade até de me orientar, porque assim, a gente sabe que um longa, ele vai dar contexto demais pra gente, e se a gente for assisti-lo, e se a gente for estudá-lo, são coisas diferentes, a quantidade de vezes que você precisa ver é diferente, quando você estuda o filme, você pausa, você busca, você, né, é pesquisa, é um processo muito diferente, assim. Então eu assisti como espectador, mas algumas coisas me chamaram a atenção enquanto curioso, sabe, enquanto pessoa que gostaria de estudar, assim. Eu senti algumas referências americanas muito curiosas aqui nesse filme. Eu senti... eu acho que Pulp Fiction é bem claro, assim, tem uma cena na cozinha que é igualzinha a cena do Tarantino na cozinha, do próprio Tarantino na cozinha em Pulp Fiction, assim, é certeza que é uma referência. Eu acho que tem alguns momentos, como, por exemplo, quando ele tá logo no começo do filme desempacotando uma caixa de fotografias, que é uma coisa do Iluminado ali, tão impressionante, porque é uma cena que não tá acontecendo nada, e a câmera vai se movendo mais pra perto muito devagar, e a trilha é uma referência muito do Iluminado, assim. O filme não tem nada a ver com o Iluminado, tá, gente? Mas é só pra falar que tiveram algumas coisas que me chamaram a atenção nesse aspecto. Mas eu acho que o filme que mais me lembra o Agente Secreto, mesmo que eles sejam diferentes no ritmo, é After Sun. Eu acho que o Agente Secreto, ele se encaixa muito num contexto de memória. Parece um clichê a gente falar de filme de ditadura e falar de memória, né? A gente falou muito isso do Ainda Estou Aqui. Ainda Estou Aqui também é um filme sobre memória. Esse é um filme sobre memória, mas ele é um filme muito mais fragmentado. Tudo nesse filme é fragmentado. A história dele é contada peça por peça. E ele chega ao ponto de ir e voltar, né? Tem um momento, primeiro pro segundo ato, que ele vai pro futuro. E a gente... Opa, peraí. Por que você tá fazendo essa escolha aqui, né? E aí, por causa disso, você percebe que ele está contando uma história fragmentada. Porque ele tá querendo dizer que essa história é fragmentada. A história dessas vítimas da ditadura, das famílias que a ditadura destruiu. E nesse caso, destruiu indiretamente. Não é um filme tão em cima do governo, dos abusos do Estado, mas dos abusos diretos do Estado, mas mais sobre os abusos indiretos do Estado, né? Sobre abuso dos poderosos em cima dos mais frágeis. E aí, o uso do aparato do Estado pra lidar com problemas de caráter individual. É, nesse sentido, muito diferente do Ainda Estou Aqui, né? E é muito foda quando você percebe isso. É muito o anticlímax desse filme, o fato de o título Agente Secreto ser uma ironia, e nesse momento a gente não vai entrar nisso, mas a gente vai falar de spoilers mais pra frente, porque eu acho que é relevante demais, assim. Mas o fato de o título Agente Secreto ser uma ironia faz com que esse filme cresça ainda mais na minha perspectiva, porque a gente percebe como um diretor, que você falou, está evoluindo, está amadurecendo, está se consolidando com uma visão própria, com um jeito próprio de fazer cinema, que você consegue perceber os traços e que você consegue admirar. Pra mim, principalmente, quando ele tem coragem de evitar a catarse. Eu falo muito isso aqui, né? Eu sei que eu falo muito isso aqui. Cinema também é catarse. Isso não é diminuir os filmes catárticos, mas requer mais coragem você impedir a catarse do que você ceder a ela. Requer muito mais coragem, sabe? E eu acho que a escolha do Kleber Mendonça de diminuindo o peso cinema dessa história e aumentando o peso história, tipo assim, e diminuindo o efeito thriller e aumentando o efeito pessoas comuns sendo perseguidas por pessoas comuns com mais poder do que elas, é muito chamativo, sabe? Mesmo que ele seja anticlimático. E o filme se encaixa no anticlimático. Ele tem essa lógica de ele ir diminuindo o peso catártico. Ao mesmo tempo, ele cede em certas coisas. Então ele encontra um equilíbrio legal nesse desequilíbrio. É um thriller? Tem cena de ação? Tem cena de ação. Não tem a cena de ação. O filme não chega a um ápice, porque o filme é fragmentado. O filme é composto de memórias, ele é composto de pedaços, ele é composto de fitas, ele é composto de fotografias, de vai e volta no tempo. Então ele te dá alguma catarse, ele entende o valor do cinema enquanto catarse, ele entende que as pessoas querem ver aquilo, mas ele vai até um certo ponto. E ele te diz muito com isso. Ele te diz que no Retratos Fantasmas ele fez um docudrama, aqui ele fez um dramentário. Eles são filmes que são quase polos opostos, assim, né? O Retratos Fantasmas é um filme sobre
realidades que pisa na relação emocional e de aspectos sobrenaturais pra abarcar o tema, né? Aqui você tem uma história ficcional que vai se tornando cada vez mais real porque ela se desconecta da lógica do thriller, do comunista, agente secreto que quer derrubar o governo, dos grupos organizados, do não sei o que, do não sei o que. Ele vai desmontando essa história e vai te fazendo perceber que a história dele é mais simples do que você imaginava. E requer muita capacidade fazer isso, assim. Eu tô muito admirado com o trabalho do Kleber enquanto diretor, mais aqui em Retratos Fantasmas do que tava em Bacurau, por exemplo. Porque Bacurau é um filme que abraça a catarse. Bacurau te dá o que você quer ver. O que você quer ver. Você quer ver aquela galera se fudendo, você quer ver a cidade se defendendo. O filme todo encaminha pra isso e ele termina assim. Você termina, cara, era isso que eu queria ver, é isso, porra, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O Agente Secreto não. Ele é um filme muito tenso, ele é muito eletrizante, pra usar o pôster, né, pra usar a chamada do pôster, ele é realmente muito eletrizante, mas ele não é um filme catártico. Um filme que não vai te entregar o que você está esperando de uma história linear, de uma cena que é desse jeito, daquele jeito. E eu acho, toda vez que um diretor faz isso, eu acho muito corajoso, porque no fim das contas, existe uma grande possibilidade que ele esteja arriscando a bilheteria, né, de que ele esteja arriscando o boca a boca, porque a gente quer ver catarse no cinema, né, a gente vive numa cultura de que as pessoas vão pro cinema pra ver filme da Marvel e blockbuster e continuação de filmes que eles já conhecem os personagens e tal. É essa onda que a gente vive. Então tudo que vai contra essa onda, eu acho que requer muito tamanho. E eu acho que o filme ter ido bem nas premiações, estar indo bem nas premiações, ajuda muito a gente a compreender o porquê que ele tá fazendo isso, sabe? Eu comparei assim com After Sun, porque pra quem não assistiu After Sun é composto de imagens de câmera digital de um fim de semana que a filha passa com o pai. É um filme absolutamente fragmentado e a gente percebe ao longo do filme que ela está tentando reconstruir as memórias daquele pai num fim de semana estranho, que foi bom e ruim ao mesmo tempo, e ela tá tentando relembrar aquele fim de semana atípico pra tentar se entender, tentar entender a relação com o pai, tentar se entender enquanto pessoa que teve aquele pai, se ela podia ter percebido os sinais ou não. É um filme que vai se construindo aos pedaços. Ele não te passa todas as informações. E o Agente Secreto faz a mesma coisa, sobre uma outra dinâmica. Ele te informa muito e ele deixa de te informar. E ele vai, te puxa pela mão e de repente ele te tira. E aí ele termina mais documentário e menos filme. E ele te explica muito bem por que ele termina mais documentário e menos filme. Porque faz parte do contexto, faz parte daquele tema. E você termina o filme, nossa, realmente. Então assim, eu acho que eu tô falando demais, acho que eu vou passar pra você também. Mas eu acho que esse é o melhor filme do Kleber Mendonça que eu vi. Mas ele tá ali muito junto com o Retratos. E aí a gente pode entrar um pouco nisso aqui. Porque o Retratos, pra quem não viu, ele tá falando sobre... Ele ainda tá na Netflix? Eu não sei. Mas assim, ele tá falando sobre a Recife que o Kleber lembra, a Recife da infância dele, se desmontando pela modernidade, pelo contemporâneo. Ele fala particularmente de cinemas virando igrejas, né? Mas assim, ele fala muito sobre os bairros, sobre o abandono do centro. Então ele é um filme que se conecta muito com quem vive em cidades grandes no Brasil, porque aquele é um processo que acontece em todas as cidades grandes do Brasil, em todas as capitais. E aí você vai vendo essa perda da memória, e a memória se transformando em outras coisas. E aí quando você vê certas coisas, como por exemplo, tá tendo a sessão de Tubarão e tem um cara pregando na porta da igreja, você lembra do Retratos Fantasmas. Você lembra que, tipo assim, esse cinema aqui, ele virou uma igreja. Então o que ele tá fazendo é te contando as duas coisas. É quase como se os filmes fossem conectados, né? Sim. Eu acho muito legal como esses filmes são conectados, porque são dois filmes que falam sobre esse passado, um documentário, o outro um drama, mas você percebe as interconexões e o tipo de relação. Até os personagens, né? O sogro dele é o projetista do Retratos Fantasmas, assim, é inspirado no projetista do Retratos Fantasmas. E ele faz também certas coisas que são muito certas pro filme vingar em Oscar, né? Colocar o cinema absolutamente como pano de fundo aqui, né? O cinema, o valor do cinema, a magia do cinema, como o cinema encanta. Ter reuniões no cinema, o cinema ser um palco da história dele. É muito assim, é bem Oscar bait, vamos combinar, né? Até acho que dá certo, mas é bem Oscar bait. Ao mesmo tempo, ele joga os seus valores sobrenaturais ali, né? Que não dentro do filme, no filme não tem uma explicação sobrenatural, mas ele joga os seus elementos de horror, né? Até meio trecheira, de horror trecheira, mas é cômico, né? Essa parte de quando ele entra com o sobrenatural fica caricata, né? Fica trash, porque você acaba estranhando aquilo dentro do filme.
Visualmente, né, esteticamente fica uma coisa estranha. E aí eu acho que ele quebra um pouco essa ilusão do cinema, né? Eu acho que ele quebra essa ilusão do thriller, da situação ser tensa por si só, assim. Acho que ele brinca um pouco com a linguagem do cinema justamente pra evidenciar que o filme também é sobre cinema. Ele faz isso o tempo todo. O filho do protagonista, né, o filho do Marcelo, ele é apaixonado por tubarões, ele sempre quis ver o filme do tubarão, né, que é um filme de terror, mas ele tem medo lá, o menininho se caga, ele não quer assistir o filme do tubarão. E o filme do tubarão volta em cartaz porque acharam uma perna dentro de um tubarão na universidade lá pra, enfim... Que é mais um elemento de fragmentação, né, amigo? É tipo assim, a perna, você achar só a perna, significa que a história é fragmentada. E o filme todo diz assim, se não achar o corpo, não vai dar problema. Só a perna tá de boa. Exato. Sabe? Então assim, tudo é fragmentado. Você precisa das peças inteiras pra entender a história, e se você não tiver, esquece. Sabe? Exato. E aí, assim, essa questão, assim, do menino querer assistir Tubarão com o pai ou com o avô no cinema, né? É uma coisa que leva pra parte mais emocional do filme, pra essa linha mais do fio das motivações do personagem principal. Mas ao mesmo tempo, a gente tem o tubarão com a perna dentro, que é um link com como a ditadura desovava os corpos nos rios aí das pessoas, enfim, que eles não gostavam, né? Basicamente. Então, assim, ele tá falando sobre uma coisa legal, emocional, divertida, e de repente você tem uma outra situação super tensa e super realista sobre o tema, né? Então aquilo ali te coloca dentro de uma zona cinzenta emocional mesmo. Ele faz um arranjo que te deixa, eu acho que a fragmentação traz esse sentimento, assim, de, cara, que complexidade tá dentro disso tudo, sabe? Dentro de, eu tenho que cuidar da minha família, mas ao mesmo tempo eu tenho o Estado me perseguindo, mas ao mesmo tempo eu também preciso relaxar, eu preciso ir pro cinema. Mas por que o cinema é mostrado aqui? Porque ele, em determinados momentos, ele fala, olha, a população, no fim das contas, também definia qual filme que era exibido, porque a mídia ajudava o filme a ser exibido por causa de uma notícia que foi causada pela ditadura militar. Então, o Tubarão voltou no cinema porque a ditadura militar desovou um corpo, e aí o tubarão comeu esse corpo, a perna foi encontrada, e aí virou notícia, e o filme voltou para salas de exibição, e aí passava 4 meses, né? Igual lá no Retratos Fantasmas ele falava que o filme às vezes voltava e passava 4, 5 meses na mesma sala. Então, ele vai fazendo esses links muito complexos que agora a gente consegue entender justamente por essa maturidade do cinema dele, e isso fica muito rico, né? Eu acho que é justamente um momento muito interessante pra gente ver o filme no Oscar, que a gente vai falar isso mais pra frente também. Mas é justamente essa maturidade, assim, esse entendimento de cinema do Kleber Mendonça, do Kleber Mendonça Filho, que você consegue entender que mesmo dentro dessa fragmentação, ele não se perde na história, ele consegue contar de uma forma coesa todos os arcos narrativos que ele abre, ele consegue fechar a história de todos os personagens muito bem, todo mundo, você consegue, no fim das contas, perceber as motivações e o final daqueles personagens, por mais que eles não tenham um encerramento em tela, você tem de certa forma, um entendimento do que é aquele personagem, porque é isso, né? A gente às vezes fica esperando que no final do filme o personagem se resolva, a gente quer ver a catarse que você falou muito, né? Que é aquela resolução, né? A guerra, o embate, né? O confronto, que no fim das contas vai gerar a resolução. Ele não faz isso aqui, mas ao mesmo tempo você consegue sair do filme e ter um entendimento do que é que significa cada uma daqueles arquétipos, daqueles personagens que ele cria, né? Ele cria o personagem do... O que aquele cara é? Ele é o vilão do filme. Ele é um tenente, ele foi expulso do exército. Ele é o Bolsonaro. Tão ruim que ele foi expulso. Não, ele é tão ruim que ele foi expulso do exército. Exato, mas quando aconteceu essa... Ele não é o Bolsonaro porque ele é matador de verdade, não é o paralelo, assim, ele não é frouxo, ele é tipo assim, Não, mas não é esse ainda. Vilãozão, né? Esse é o Bolsonaro porque ele quando falaram a situação dele, que ele foi expulso do exército, o cinema inteiro riu, o cinema inteiro deu risada, então eu achei que a gente já fez o vínculo com então deve ser essa conexão. E tem também o vilão lá, o que tá mais ligado a Eletrobras. O empresário, lá, o né? Girotti. Exato, Girotti. Ele é a representação do mal, assim, né? Ele é a representação do Estado ali no filme, basicamente, que é essa questão do Estado da ditadura, né? Eu não sou anarquista, tá? É porque eu tô falando, o Estado é o mal, a perseguição do Estado. A gente tá falando do Estado da ditadura militar em 77, né? Ele é a representação da relação espúria do empresariado
ligado com o Estado, né? Ele é dono Exato. de empresa e Exato. ele é chefe de comissão da Petrobras. Então ele toma Ele é o decisões pelo pelego. Estado que vão dar dinheiro a ele. Esse Exato. é o grande E problema, ele né? quer, e ele quer tirar, né, e aí tem todo esse recorte de como ele quer desmontar as universidades, porque as universidades só tem comunistas, né, o coordenador, o diretor do departamento da universidade é cabeludo e barbudo, e não pode ser. Aquele típico discursinho merda, né, que a gente ouve até hoje, né, de gente desse tipo. Então, assim, você não é bom o suficiente porque você é cabeludinho e você tem tendências comunistas. Gente, é exatamente isso que acontecia, sabe? É uma perseguição não tinha uma técnica por trás, era uma perseguição ideológica e ponto final. Então, ele consegue deixar aquilo ali tudo muito claro, né? O personagem, o Marcelo ali, ele era muito eficiente no que ele fazia, dava pra ver que ele era respeitado pelos seus pares e pelos subordinados, ele era uma pessoa extremamente, falava várias línguas, ele conseguia se comunicar ali com o pessoal, com a equipe dele muito bem, ele já tinha vários projetos em andamento que eram super importantes, e o cara, né, aliado à ditadura militar, queria colocar ele pra abaixo, queria tirar ele do cargo, justamente porque ele era comunista, não alinhava, né, ideologicamente a ele. Então, assim, é pura e simplesmente era por puro alinhamento ideológico, né? Então, na ele vai verdade pegando não, né, esses amigo? fragmentos. Ele queria a tecnologia, né? Só que ele patenteou, ele ferrou. Ele queria roubar a tecnologia que o Estado desenvolveu pra colocar na empresa dele, né? O elemento subentendido é o subterfúgio de chama de comunista, que eu consigo tudo que eu quiser se eu chamar o cara de comunista. Sim, mas ele tem os interesses dele que são financeiros, no fim das contas, né? Sim, mas fica evidente essa perseguição, né, do comunista e tudo mais. E aí, assim, toda a questão do refúgio vai ficando clara, né? Essa questão, assim, de pra onde a gente vai, quem vai proteger a gente, onde que a gente vai criar as zonas de proteção, né? Pra onde que a gente vai se refugiar. E aí que vem a cereja do bolo do filme, pra mim, porque aí é onde acontece a fofura, a ternura, é onde o filme fica quente, até de fotografia ali, né? Aquela coisa, assim, mais família mesmo, a construção da comunidade e tudo mais. Eles vão buscar dentro dessa vila, né, um refúgio, que é logo no começo do filme, ele já é colocado nessa comunidade ali de pessoas que estão também fugindo, que trocaram seus nomes e tudo mais, e que estão tomando uma cervejinha, jogando bola juntos e compartilhando o que dá de história, né? E é ali que mora o charme do filme, eu acho. É ali onde eu falei sobre Tony as Maria. personagens, né, eu falei sobre as personagens que são um abraço, né, que cada personagem escrito aqui é um abracinho, principalmente dentro dessa comunidade. Você se apaixona, assim, cara, são 2 horas e pouquinho de filme e você quer ver mais daqueles personagens, você quer entender mais sobre eles, entender o passado deles, né, e não dá, porque a história não é sobre eles, né, eles estão ali como... É ali pra gente entender como é que eles estão vivendo. Mas no fim das contas, essa comunidade é o que dá esse abracinho, essa cereja do bolo pra mim. É muito gostoso depois você conhecer cada um daqueles personagens, principalmente a senhorinha, que eu esqueci o nome, como é o nome dela? A Dona Sebastiana, Tânia Maria. A Dona Melhor Sebastiana. de todas. Devia ganhar a melhor atriz no Oscar. Exatamente, a Dona Sebastiana, que ela é um ícone tanto fora quanto dentro do filme. Ela é um ícone, ela é né? maravilhosa. Ela é maravilhosa. É muito bom. Fala pessoal, infelizmente eu não pude estar no episódio dessa vez, por conta de alguns imprevistos, mas eu vou deixar aqui minhas impressões sobre O Agente Secreto, que é um filme que eu tava muito ansioso pra assistir e pra falar sobre ele, porque além de todo o barulho que ele tá fazendo, né, nos festivais, foi premiado em Cannes, tá fazendo a sua trajetória aí rumo ao Oscar, é Kleber Mendonça Filho, Wagner Moura, então eu gosto de tudo que eu já vi do Kleber até hoje. A gente tem episódio aqui, inclusive, sobre o Retratos Fantasmas, que é o último filme dele, é um documentário que ele faz basicamente uma homenagem nostálgica a Recife, tudo que ele produz se passa em Recife, ele tem um amor muito grande pra essa cidade. E aqui não é diferente. Aqui eu acho que ele consegue, inclusive, reproduzir tudo que ele faz em Retratos Fantasmas com a cidade, com Recife, toda essa nostalgia e esse cuidado que ele tem em falar dessa cidade, ele consegue transportar pra ficção aqui. Então ele cria uma Recife dos anos 70, que é uma coisa que ele consegue trazer uma nostalgia que eu, que não tava vivo naquela época, nunca pisei em Recife, a gente consegue sentir aquilo, sabe? É muito louco o que ele consegue fazer. A fotografia, as texturas...
parece que você sente a textura, assim, sabe? Do ambiente, toda a ambientação que ele cria ali, tudo que envolve a cidade, é como se a cidade fosse um personagem do filme. É uma cidade que respira, que você consegue se situar ali nas localidades. E aí ele vai inserindo vários elementos que vão compondo aquela cidade. Então você tem os personagens daquele setor, você tem os outros personagens de um outro setor da cidade, e você tem o Marcelo, né, o personagem do Wagner Moura, andando ali pela cidade, você vai se situando. Então, assim, é como se a cidade fosse um personagem. Eu senti que ele conseguiu fazer uma coisa aqui bem parecida com o que o Tarantino fez em Era Uma Vez em Hollywood, com Los Angeles, com o que o Matt Reeves faz com Gotham City, no Batman, que são cidades que são muito importantes pro filme, que se não fosse aquela ambientação, aquela localidade, o filme não seria o mesmo. E eu gosto muito, desde as cores que ele utiliza, tudo que envolve Recife aqui, eu acho que funciona muito bem, e ele consegue atrelar isso, a história que ele quer contar, o roteiro, pegando elementos, coisas que já aconteceram mesmo em Recife, pegando como a perna cabeluda, né? A lenda da perna cabeluda, os membros que eram achados em tubarões, enfim, ele vai pegando essas coisas ali que realmente existiram, né? Que aconteceram, assim, pelo menos as histórias, né? Foram contadas, e vai inserindo isso pra compor essa cidade. Mas, no geral, cara, ó, eu gosto de basicamente todas as atuações aqui. Eu acho que o Wagner Moura, ele tá numa atuação que eu assisti, por exemplo, Saneamento Básico com ele esses dias, que é uma comédia que ele tá, né, outra pessoa, completamente outro personagem. Você assiste ele aqui nesse tom mais sóbrio, mais sério, e eu vi ele também em Senhor e Senhora Smith, na série recente também, e assim, ele tá num nível de atuação absurdo, o Wagner Moura. Você vê ele nesse filme aqui, você vê ele em todas essas outras obras, são pessoas completamente diferentes. E aqui ele tem um personagem que é mais sonso, assim, né, mais caladão, ele é um cara mais contido, ele não é um cara não é um overacting, mas você consegue sentir ali, né, que ele é um personagem misterioso, que ele carrega uma dor, que ele carrega uma perda, e que ele não sabe direito no que ele tá se envolvendo. Inclusive, o título do filme, né, O Agente Secreto, eu tava até conversando sobre isso com a Cimeli, com a minha esposa, que, cara, é meio que uma pegadinha, né, que o Kleber faz aqui. Se você for achando que é um filme de um agente que tá infiltrado na ditadura dos anos 70 ali, e não é nada disso. Ele não tem um agente secreto brasileiro aqui. Ele vai descobrindo ao longo da história que ele é um agente secreto de si mesmo, que ele vai se envolvendo numa trama que indiretamente ele se torna um agente secreto, mas por conta dos próprios problemas e de onde ele vai se metendo, sabe? Eu gosto muito disso, falando dos problemas, né, do personagem, que ele vai descobrindo ao longo da história, que a gente vai descobrindo isso junto. Então a gente o Kleber começa ambientando a gente ali, né? Aquela cena do posto, que demora um tempo. O Kleber, ele toma um cuidado, assim, de ritmo, e ele dá tempo pra tudo acontecer. Então aquela cena do posto é uma cena longa, é uma cena lenta, mas que você consegue situar perfeitamente ali como a polícia agia naquela época, um corpo estendido ali no asfalto, e é carnaval e ninguém vai tirar aquele corpo dali. Então você consegue situar como é que as pessoas estão lidando ali naquela época de carnaval e naquele ano com esse tipo de coisa, e você vai sentindo um tom de mistério, assim, no personagem do Wagner Moura, né, no Marcelo, que ao longo da história a gente vai descobrindo, né, o que aconteceu com ele, no que ele tá se metendo, porque ele precisa se esconder, porque ele tá com um nome falso, cadê a esposa, porque ele não pode ver o filho, enfim, a gente vai descobrindo o personagem e as motivações dele ao longo do filme, até que chega um ponto do filme que a gente entende tudo que tá acontecendo, e ele mesmo se percebe ali envolto numa trama que ele mesmo fica ele chega a verbalizar isso, fala, gente, mas eu não sou nada, não sou ninguém, por que eu tô metido nisso aqui? Peraí, vocês vão me ajudar? Como que é isso? Então a gente tem uma trama que ela vai se desenrolando, e a gente, como espectador, a gente vai descobrindo as coisas junto com o personagem. A gente não tem informações que ele não tem, né, basicamente. Então eu gosto muito de como essa narrativa é feita, de como as coisas vão se desenrolando, porque o Kleber, ele te deixa interessado no filme durante muito tempo. Então ele cria um ambiente que é muito bom de acompanhar, que é essa Recife. Ele te dá um personagem misterioso que você fica interessado em acompanhar e descobrir o que tá acontecendo com ele, qual que é a dele, pra onde essa história vai. E ao mesmo tempo isso daqui a gente tá falando de um thriller, basicamente, que ele fez. A gente tem assassinos de aluguel que a gente vai acompanhando, que estão perseguindo o personagem do Wagner Moura. Então a trama vai se desenrolando dessa forma. Ao mesmo tempo que você tem o drama ali do personagem principal, que você vai acompanhando as coisas que vão se desenrolando referente à história dele, à narrativa dele, você acompanha um outro núcleo, que são os vilões que estão atrás dele, e você acompanha as várias sketches que vão acontecendo ali na cidade, desde a lenda da perna cabeluda e o caso da patroa que atropela o filho da empregada, e você vai se situando ali naquela Recife que o Kleber cria. Então, assim, eu gosto muito de como o roteiro vai se desenvolvendo, de como o Kleber
constrói toda essa narrativa envolvendo Recife, envolvendo o personagem principal, Marcelo, e de como as coisas vão se desenrolando. Chega um momento do filme que você tá assim na ponta da cadeira, que a ação tá rolando, que tá tendo perseguição e tá tendo uma corrida contra o relógio, basicamente. As coisas vão acontecendo e é aí que eu tenho uma crítica pro filme. Eu tava adorando, pra mim tava tudo perfeito. Até que chega esse momento. O Kleber, ele faz uma coisa que assim, pra mim, não funcionou muito, tá? Eu entendo completamente a motivação, eu entendo completamente o porquê dele ter feito isso. Que é quando ele, no meio da ação, ele corta pra uma personagem no futuro, que não faz parte daquela trama, que a gente já tinha visto ela antes, e ele coloca, spoiler aqui, viu, pessoal, do final do filme. E ele vai e coloca ela basicamente pra descobrir o que aconteceu com o nosso personagem principal que a gente tava acompanhando através do notebook, através de uma notícia no jornal. Cara, pra mim isso foi muito anticlimático. A gente já sabia que rumo a história tava tomando, a gente já sabia, mas cara, você tá desenvolvendo essa história por tanto tempo, por mais de 2h30 aqui em tela, e não me mostra o prédio pronto novamente, né? Aqui a gente tem... As pessoas estão fazendo muito isso no cinema ultimamente, gente, pelo amor de Deus. Mas enfim, pra mim foi muito anticlimático. Eu queria que ele tivesse terminado, né, de mostrar em tela. A gente fala muito isso aqui, não me conta, me mostra, né? E como isso funciona muito melhor em tela. E pra mim, ele para o filme pra explicar no final. E disso eu não gosto, porque ele tira a gente ali no momento em que a ação tá rolando, ele corta aquilo ali no meio, pra mim já tem uma quebra, já achei anticlimático. Ele coloca a gente pra descobrir o que aconteceu. Tudo bem, a gente já sabia mais ou menos o que ia acontecer, mas me mostra, deixa eu ver o fim desse personagem que eu tô acompanhando. E ele coloca a gente como espectador pra descobrir através de notícias no jornal, anos depois, porque uma menina tá pesquisando sobre isso. E tudo termina com um diálogo. Eu entendo o que ele quis fazer ali com o hospital, e aquele ser o cinema, que se tornou o hospital em Recife, e dele querer mostrar essa ironia, né, de o que o lugar se transformou, e daquele personagem do Fernando, né, que encerra o filme, ter vivido tanta coisa lá, e depois tá trabalhando ali. Enfim, é uma coisa que diz muito sobre o Kleber. Ele faz isso no Retratos Fantasmas. Mas aqui eu acho que essa maneira que ele decide encerrar o filme, pra mim é muito anticlimático. Eu não gosto nem um pouco do final. O final, ele me deu uma brochada legal, assim. Porque o filme, pra mim, tava indo muito bem. Quando ele começa a ter aquelas quebras ali, você já entende. Fala, ele tá mostrando personagens que estão ouvindo esses áudios. Então, a gente vai ter alguma coisa envolvendo o futuro ali depois no final. Mas, cara, encerrar assim no meio da ação. Você quebra, não termina a ação, deixa ali. A última vez que a gente vê o Marcelo, que é o nome falso dele esse, né? Mas enfim, a última vez que a gente vê ele é saindo do trabalho e depois a gente não vê mais, e aí a gente já corta pro futuro, pra uma menina que a gente nem tava acompanhando, pra personagem que a gente nem se interessa por ela, que tá descobrindo o que a gente precisa saber através de notícias do notebook, porra, cara. E aí ela vai explicando tudo que acontece e tentando colher informações com o Fernando, né, que é o filho do Marcelo, lá no futuro. Cara, e pra mim, sim, você cria todo esse ambiente dos anos 70, você dá tempo pra sua trama se desenrolar, pra chegar no final, quando você tem que concluir ela, você cortar ela no meio, pra me colocar dois personagens conversando na porta, numa sala de hospital, me explicando o que aconteceu. Cara, não, eu não gostei dele ter feito isso, achei anticlimático e achei assim que ele parou o filme pra explicar no final, sabe? Mas é uma coisa que ele quer fazer, uma homenagem a Recife, que ele quer mostrar como era essa Recife dos anos 70 e o que ela se tornou hoje. E eu entendo também que ele quer, mas é assim que aconteceu. Essas pessoas, elas eram mortas dessa forma e assim, foi assim com o Fernando, o filho dele. Ele não pôde ver o que aconteceu. As pessoas contaram pra ele soube através de notícias, ele não sabe do passado do pai. Eu entendo tudo isso que o Kleber quer fazer, mas eu não acho que funciona. Eu não acho que entender o que o diretor quer passar funcione. Apesar de entender a motivação dele aqui, eu não acho que na prática ficou legal. E, cara, isso aí me deu uma quebrada boa no filme. Esse final, a maneira que ele decide encerrar isso. Porque de resto, eu adoro. De resto, eu gosto de tudo. Então, pra mim, é um filme... O final deu essa decepcionada aí, mas pra mim ainda continua sendo um filmaço excelente. Eu elogiei muito essa ambientação, que pra mim é muito forte, essa Recife que o Kleber cria. Gosto muito da direção dele, gosto muito do ritmo, do tempo que ele dá pra história se desenvolver. Gosto muito da atuação de todo mundo tá aqui, inclusive, nossa, a senhorinha, a melhor personagem do filme, que fez uma coisa que ela não pode dizer, fez mais 3 coisas que ela não vai contar quando ela tava na Itália, e, cara, essa personagem é sensacional. Então, assim, eu adoro as atuações desse filme, eu adoro como o Kleber constrói a interação entre esses personagens, desde da senhora dona ali da pensão, até que ajuda essas pessoas, né, e até a relação com o policial. Acho que ele deixa algumas coisas soltas, né, essa tentativa de criar uma Recife e inserir nessas sketches,
enquetes, essas histórias, igual a gente tem ali o alemão, o judeu, e simplesmente tem uma cena, né, que você mostra o personagem, depois ele não aparece mais, ele aparece visto de longe ali no carnaval. A gente tem um momento da perna cabeluda que é muito bem feito, é muito engraçado, mas enfim, eu acho que ele vai inserindo coisas no filme que vão deixando essa Recife que ele quer construir mais cheia, mais completa, mais viva, mas que algumas coisas vão ficando meio soltas assim, né, ao longo da trama. Nada que atrapalhe assim, mas o que me incomoda mais é esse final mesmo que o Kleber decidiu fazer, que nossa, pra mim quebrou legal assim o que eu tava sentindo com o filme, mas ainda continua sendo um filmaço, vale demais assistir, tem que chegar no Oscar, enfim, é um filme que provavelmente eu vou rever e talvez eu mude minha opinião sobre esse final, mas até então eu não me agradou tanto, mas de resto, cara, direção, roteiro, narrativa, tudo que o Kleber construiu com esse filme aqui, eu sinto que é um filme que ele tinha muita vontade de fazer. E é uma coisa que ele faz ali, beleza, meu filme vai se passar nos anos 70, ele vai se passar numa época de ditadura, mas ele não é sobre a ditadura, sabe? Ele fala muito mais sobre relações de poder e preconceito e perseguições, e ele vai desenvolvendo as tramas dos seus próprios personagens, mas ele é ambientado na ditadura, então ele usa essa coisa da ditadura para ambientar o filme. Então era uma coisa que acontecia, que você sente essa presença ali no filme, mas o filme não é sobre isso. E ele não deixa que isso tome conta do filme dele. Ele cria a sua própria narrativa fictícia ali. Fora todas as homenagens que ele presta, que é a Tubarão, do Spielberg, ao cinema. Quando ele... Quem assistiu Retratos Fantasmas e lembra do projetista ali do cinema, cara, ele tá aqui no filme praticamente. Ele coloca esse personagem aqui nesse filme. Então todo esse amor que ele tem por Recife e pelo cinema, da relação dele com o cinema, tá presente aqui. Várias cenas do filme se passam no cinema, a gente tem um personagem que trabalha ali, tá tudo aqui, então vale a pena demais. E é isso aí, pessoal. Tô ansioso pra saber o que os meninos acharam sobre esse final aí, que é o que eu mais queria saber. Eu já sei que o Luiz deve ter adorado. O Gusto eu não sei. Tô na dúvida se ele ficou do meu lado ou do Luiz. Mas enfim, é isso, Agente Secreto. Filmaço. Valeu. E tem mais duas coisas que eu queria falar antes da gente falar sobre premiação e tal. A primeira delas é ainda sobre essa fragmentação, mas assim, tem um elemento muito, muito legal, muito impressionante que o Kleber Mendonça coloca aqui pra gente reparar nos detalhes, que é como essa realidade do Brasil, essas coisas absurdas, ele não chega a ser realismo fantástico do Garcia Marques, mas ele ensaia, né? Ele fala assim, olha, tem coisas muito absurdas que só acontecem pelas bandas de cá, mas é muito foda como ele coloca esses elementos difíceis demais de lidar, como a perna dentro do tubarão, e a perna dentro do tubarão significa não só a fragmentação, mas significa tem coisas escondidas, tem coisas escusas, tem coisas horríveis que acontecem nesse país, que estão acontecendo pelo governo, né? Mas como essas atrocidades, elas se vinculam, elas se misturam à cultura popular. Como a gente abraça isso e como isso vira parte da nossa construção de brasilidade, da nossa construção de identidade. O fato de a perna cabeluda virar piada no jornal e de a perna cabeluda virar uma coisa que o pessoal fica gritando e que vira fantasia de carnaval e coisas do tipo, dá um charme a mais de você entender, assim, é o tragicômico mesmo, de você entender como são coisas escabrosas, mas que ao invés de serem investigadas, porque investigar é muito difícil nessa época principalmente, elas viram parte do gracejo do que é ser brasileiro nos anos 70, sabe? Elas viram cantiga, elas viram piadinha, elas viram filme de terror B pra passar em cinema específico. Isso vai se vinculando às raízes do Brasil e vai construindo essa outra árvore, né, parasitária, né? Cresce junto com o Brasil essa ideia desse Brasil escuso, desse Brasil violento, desse Brasil que não se explica, desse Brasil que não resolve, que não investiga, sabe? E o único jeito da gente lidar com isso enquanto população é fazer piada, é vincular isso ao nosso imaginário do que é ser brasileiro, sabe? É transformar isso em parte da nossa identidade, em parte do que a gente é. Isso tá nessa cena principalmente, mas tá na Maria Fernanda Cândido falando, né? Olha, o nosso jeito de salvar vocês é mambembe, é jeitinho brasileiro, a gente faz o que dá. Então, assim, a coisa é tão precária, a coisa é tão complicada, a nossa capacidade de enfrentar esse tipo de monstro, que é um monstro que tá contaminado no individual, ele é institucional, mas ele tá contaminado no individual, aqueles caras gostam de matar, por exemplo, sabe? Isso faz com que o nosso jeito de fazer as coisas fique mambembe, a gente faz o que dá dentro das circunstâncias sempre, sabe? E é como isso tá contaminado. Eu não sei se isso é uma coisa que vai ser geral ou se só o público brasileiro vai ter a capacidade de entender o que isso significa dentro da nossa cultura, sabe? É muito forte, é muito impactante que isso aconteça pouco depois
depois, que esse filme entra em cartaz pouco depois da chacina que a polícia do Rio fez, que eles estão chamando de sucesso, e que tem um monte de gente chamando de sucesso, e que dá aprovação pro governador do estado, depois de fazer um massacre, que é o enxugar gelo, porque a gente entende que ele tá certo, e de certa forma é meio deprimente, assim, é meio rir pra não chorar, mas é meio deprimente que a gente entende que ele tá certo. A gente tá tão acostumado a fazer as coisas de qualquer jeito, e a não ver solução, e a não pensar nas coisas estruturalmente, e a se sentir impotente com relação aos nossos problemas, às nossas mazelas, que isso vira parte da nossa cultura, e a gente não só passa a aceitar, como a gente passa a fazer chacota disso, a gente passa a abraçar isso dentro da nossa cultura, sabe? E infelizmente isso veio a casar muito com o que aconteceu, pelo menos na minha cabeça, enquanto eu tava vendo aquilo, o cara ameaçado de morte e no meio do frevo pra poder ficar surdo, pra poder não ter que pensar naquilo, poder não ter que pensar no que tá acontecendo com ele. Então ele tá pulando, ele tá dançando porque ele tá desesperado e ele não tem outra saída. E ele não tem nem equipamento pra aquilo, né? E eu acho que isso é um dos principais fatores que me agradou muito no filme. Quando você pegar esses pequenos detalhes que vão construindo a identidade não só do filme, mas uma espécie de identidade nacional pra lidar com esse tipo de problema, sabe? E a outra coisa é como o filme trata, já falei isso de certa forma, mas assim, o filme trata sobre as individualidades, né? O filme não trata sobre uma ditadura sem nome, não é o Médici e o quartel e o alto comando que está acabando com os comunistas, é como as pessoas usam desse aparato repressor, as pessoas, fulaninho de tal, o Guirotti, o delegado de polícia, o filho do delegado de polícia, como eles usam desse aparato pra poder fazer suas vinganças pessoais, pra poder fazer o que eles quiserem. Então assim, como a ditadura é terrível diretamente com relação a grupos armados, com relação à resistência, com relação a revolucionários, mas ela também é indiretamente, porque a falta de investigação e a falta de justiça real vai fazer com que esses caras façam o que eles quiserem, porque todo mundo tem medo. E aí, no fim das contas, o filme precisa do anticlímax, porque o Marcelo precisa não ser ninguém em termos de... não é um cara que quer derrubar o governo, não é um cara que é um revolucionário, ele não é de guerrilha, não é nada, ele é só um cara, sabe? Ele tava só trabalhando, ele é um acadêmico. E como a ditadura ataca esses caras também, porque ela dá essa liberdade pra que filhos da puta usem desse aparato repressor pra ferrar a vida de quem eles quiserem. E pronto, e não vai ter repercussão porque, de certa forma, eles são o Estado também. Então, assim, é um contexto muito... A gente tá usando muito esse termo, eu sei, mas é um contexto muito tragicômico, sabe? Você entender que é esse Brasil que ele tá contando. E tudo isso envelopado num filme que, por vezes, é divertido, porque a mensagem do filme é que a gente vai rir da própria desgraça, sabe? E tem também o final, né? Que é um final muito metalinguístico, porque o filme tá te dizendo, quando ele te apresenta o Fernando na última parte do filme, que ele não tá falando pra jornalista que a jornalista conhece mais o pai dele do que ele. A gente conhece mais o pai dele do que ele, sabe? Então a gente tem as peças da história, a gente juntou os fragmentos e a gente conseguiu uma coesão, apesar da gente não ter o final da história. Ele não sabe o que é aquilo, ele não tem esses pedaços de memória, ele não teve acesso a isso, ele simplesmente viveu a vida dele deixando aquilo passar, sabe? E eu acho que é catártico sob outro aspecto, não é catártico em termos de guerra, de briga, de tiroteio, mas é catártico em termos de, olha, você tem aqui uma oportunidade de ter uma resolução, ou de entender mais sobre a sua própria história se você pegar esse pendrive aqui, sabe? Mas fica aí a seu encargo, se você quiser fazer isso, não quiser fazer isso, a sua vida seguiu, porque a gente é obrigado a ver a nossa vida seguindo, mas a sua memória está fragmentada e ela pode ser juntada aqui. O nosso trabalho, o trabalho do Kleber Mendonça, né, enquanto documentarista no Retratos Fantasmas e aqui enquanto diretor, roteirista de obra ficcional, é ajudar a compor essa memória, sabe? Então, muitas coisas muito sérias, mas assim, eu adorei tudo que esse filme quis fazer e eu acho que todas as escolhas que ele faz são muito inteligentes, seja em trazer alguma catarse, a gente fica feliz de ver alguns filhos da puta morrerem, mas a gente entende que no fim das contas aquilo acontece mesmo e essa pode ser uma das mortes que não é jogada pra ditadura, por exemplo. Ela é uma morte do aparelho repressor, mas ela é uma morte que pode não ser jogada nas costas da ditadura. Então é mais uma daquelas, não foi o Estado que matou, então tá tudo bem. Mas não foi o Estado que matou, sabe? Foi o Estado que matou ele. De um jeito ou de outro foi. Ele busca essa justificativa, né? E eu acho que esse argumento dentro do trash da perna cabeluda. Porque qual que é o paralelo que ele faz, né? 5 assassinos entram dentro de uma van pra capturar pessoas no meio da rua, né? Viado que tá beijando na praça, basicamente. É basicamente essa a história que ele conta ali, né?
né? Tipo, 5 caras que gostam de matar, como você mesmo disse, que tem sangue no olho, que querem matar as pessoas. Assassinos entram dentro de um carro, eles têm a faixa ali de polícia na van, né? Eles têm o aparato do Estado com eles, então já ficou claro. E eles são a perna cabeluda. Então eles são esse tragicômico que você diz. Ele buscar esse humor dentro desse paralelo é incrível, porque ele consegue vincular essa festa, né? Esse carnaval que a gente faz, mesmo com o aparelho repressor ativamente matando as pessoas. Então ele coloca esses assassinos dentro da van, coloca o corte depois da perna cabeluda e depois as pessoas comentando a notícia no jornal sobre a perna cabeluda, que é na verdade o próprio Estado, né? E aí dando risada dentro daquela comunidade ali que eles estão, que é o que dá pra fazer, sabe? É o que dá pra fazer, é rir da própria situação, é uma coisa meio agridoce mesmo, sabe? É muito bizarro, assim, esse sentimento que ele deixa no final das contas. Eu gosto do final, eu acho ele muito... Ele até muda a fotografia, né, assim, pra... Quando a gente tá no presente, assim, ele é porque anos 70 sem amarelo não existe, né? Os anos 70 eram muito amarelos, né? Não tem como... E agora é tudo muito cinzento, né? Então precisa ficar um pouco mais desaturado. Eu gosto muito desse final, eu acho ele muito interessante, assim, no sentido, principalmente de revelar o esquecimento, né? Porque a gente falou muito sobre memória, falar sobre ditadura é falar sobre a memória, mas eu acho que ele trata muito também sobre o esquecimento, né? Sobre o apagamento de tudo isso, né? É o oposto do nós vamos sorrir, né? Nós nem sabemos o que a gente vai... A gente nem sabe o que a gente vai fazer, sabe? A gente nem lembra por que a gente precisa sorrir. Então tem muito essa questão, assim, meio de... No final das contas, a gente realmente esquece. A gente realmente não tem um processo institucional montado pra se lembrar das coisas. As coisas são feitas pra serem esquecidas no Brasil. E a menina, a repórter até fala, né? Ela diz assim, olha, foi um projeto criado pra gente catalogar essas falas, essas fitas e tudo mais, só que o projeto foi deixado de lado. A gente não vai mais fazer isso. Ou seja, quando tem uma esperança, quando tem uma possibilidade de, né, encontrar esses nós, desatar esses nós da memória, essas possibilidades elas desaparecem outra vez, né? Então é um fluxo e um contrafluxo constante de memória e esquecimento que é contado no filme, né? Então, e coisas que sempre vão ficar apagadas. Por exemplo, a gente nunca vai saber o desfecho daquele corpo do começo do filme, do posto. Tipo, são coisas assim que não vão ter resposta. A gente nunca vai saber de quem é a perna. A gente nunca vai saber o que aconteceu com aquelas pessoas dentro daquela comunidade. A gente nunca vai saber. A gente não sabe de nada, sabe? No fim das contas. A única história que a gente tem mais completinha é a do Marcelo, porque tem o fio principal ali, né? Tem uma intenção de contar uma história individual daquele cara, mas no fim das contas a gente não tem mais nenhuma resposta, né? A gente não tem nenhum tipo de conclusão sobre nada. Ficam esses arquétipos, ficam essas personagens que têm uma intenção, têm um objetivo, e a gente entende qual foi o papel de cada uma delas dentro da ditadura. E é muito bom remontar isso também, né? Apesar de ter esse esquecimento, esse apagamento das histórias individuais, o que o Kleber Mendonça Filho faz de montar essas personalidades da ditadura militar e colocar um traço para cada uma delas é muito importante, porque aí você consegue se lembrar o que é, como foi a estrutura. Acaba que o filme dele é um pouco estruturante, assim, né? O Estado fez isso, ele colocou essas pessoas para atuar, para reprimir, essas pessoas foram as reprimidas, essas foram as assassinadas, é assim que eles faziam, é assim que eles apagavam, eles fichavam dessa forma, eles brincavam com as emoções das pessoas dessa forma, e é isso, ele remonta um pouco do que foi o espírito, né, da coisa, de uma forma às vezes até engraçada, suave, né, mas quando o filme acaba você entende o peso daquilo, né, e não é à toa também a escolha do filho do Marcelo trabalhar num centro de hemograma ali, né, de doação de sangue. Eu acho que tudo ali é muito bem escolhido, né, porque essa questão de eu dar um pouco da minha vida para salvar a do outro, né, essa corrente que precisa ser, no fim das contas, essa mensagem de que a gente precisa se doar um pouquinho para
conseguir salvar por um bem maior, né? Salvar o mundo por um bem maior, né? Salvar o Brasil. E no caso ali, então, ele tá acaba tirando algo de mensagem. positivo de uma coisa que dói nele, né? Assim, ó, eu falo com você, mas você tem que fazer uma coisa boa. Isso aqui não tem que ser só mexer nessa ferida, sabe? A gente tem que tirar algo bom, mesmo que não seja sobre esse assunto, mas a gente tem que tirar algo bom desse processo doloroso que a gente tá fazendo. É um tipo completamente diferente de catarse do que o do Walter Salles, sabe? E aqui quero fazer um pouco esse paralelo pra gente já puxar sobre premiações e puxar o fio pra encerrar. O Ainda Estou Aqui, ele é mais crente na reparação, né? No poder da reparação. Até porque ele é uma história real, né? Ele tem certas obrigações de falar, por exemplo, sobre como a Eunice consegue a certidão de óbito do Rubens Paiva, né? E isso é um tema central do filme sobre a reparação, né? A memória e a reparação, como ela ajuda, né? Como ela é importante, porque a gente precisa sempre ser lembrado do que o Estado fez com essas pessoas e como ninguém pagou. E aí, no mínimo, uma reparação, o Estado garantir que ele está morto, significa que foi o Estado que matou. Então, assim, a memória é importante. Não é que o Kleber tá falando que a memória não é importante. Não é isso. Mas ele tá falando que é um vespeiro muito doloroso, porque no âmbito individual é um apagamento, sabe? E eu acho que aqui você tem uma coisa um pouco mais vinculada com uma crítica que Ainda Estou Aqui, uma crítica injusta, mas uma crítica que Ainda Estou Aqui recebeu sobre como a ditadura foi muito pior com os pobres do que ela foi com os classe média alta, com gente famosa, influente, como era o Rubens Paiva e tal. Eu falo que é uma crítica injusta porque você não pode criticar um filme pelo que ele não é, né? Ele faz um recorte e ele não tá apagando as pessoas pobres, pretas que a ditadura assassinou e assassina, né? Assassinou, tipo, 15 dias atrás. Mas, assim, ele não tá apagando, mas ele tá contando um recorte específico. Eu acho que o Kleber, ele vai mais numa linha dos desconhecidos, né? Acho não, tenho certeza. É uma linha de um desconhecido. É um cara muito X, num cenário muito X, num lugar que é abandonado pelo governo central, que, assim, é quase tratado como uma capitania hereditária pelos chefões do poder que estão no sul do Brasil, né? O filme é muito claro com relação a isso também, como ele despreza a região, como ele despreza o desenvolvimento da região, como o centro impede a região de se desenvolver tecnologicamente e de propósito, né? Mas ele vai mais na linha do pessoas mais comuns, pessoas não influentes, pessoas que nem mesmo estavam envolvidas em nada, né? Elas foram apagadas pelo Estado e você tem uma relação mais... No Ainda Estou Aqui você tem uma relação mais, gente, isso aqui é importantíssimo. E no Kleber Mendonça você tem uma relação mais, vai dar certo. É como o projetista fala, né? Vai pagar porra. Não vai pagar porra nenhuma, não. Ninguém vai pagar nada. Ninguém pagou nada. Então, assim, o agente secreto é mais irritado com a situação. Eu acho que ele é menos blasé com a situação. Não tô querendo bater Ainda Estou Aqui, não, mas eu acho que ele é menos blasé do que eu Ainda Estou Aqui com relação a esse problema, porque ele tá falando de pessoas comuns, né? E mais de indivíduos do que de pessoas ativamente ferrando o Estado, tentando derrubar o Estado, não sei o que. Fala de gente que é refugiado mesmo. E é refugiado porque mexeu com fulaninho e ciclaninho. Não porque tá tentando derrubar o governo, não porque assaltou banco, sei lá. E eu acho que o filme tem uma mensagem um pouco mais povo do que o outro, né? E por causa disso ele é um pouco mais cético. Ele é um pouco menos vinculado à ideia de reparação, apesar de os dois serem críticas muito boas ao que o Estado fez durante essa época. Mas assim, se quiser fazer pontuações sobre isso, por favor, mas já puxa também sobre a nossa torcida para premiações. Você acha que estamos em boas posições? Acha que dá pra levar? Acha que devia ter sido Manas? Fala um pouquinho aí sobre esse balaio todo. Né? Agora que a gente assistiu Agente Secreto, né, a gente pode falar um pouco desse comparativo de Manas. Gente, não, né? Pelo amor de Deus, não. Manas é um filme bom, né? A gente comentou aqui no podcast sobre Manas, mas não faz sentido algum colocar Manas no lugar de Agente Secreto, né? É o que a gente falou, tem toda uma questão de maturidade do diretor, né? O Kleber Mendonça Filho, ele vem fazendo um cinema autoral muito específico e muito brasileiro, e ele conta histórias muito caras, né, ao Brasil. Ele conta histórias muito pertinentes mesmo, assim. Ele ressalta todos esses temas que são tipicamente brasileiros desde o começo da carreira dele, né? Ele fala muito sobre violência, sobre memória, sobre ditadura militar, sobre, né, como as cidades estão se deteriorando no Brasil, enfim, como as cidades são esquecidas, como as pessoas são esquecidas, enfim, os problemas brasileiros, assim, aqueles problemas cascudos mesmo, ele pega, sabe, lá no cerne e machuca ali, ele mexe no vespeiro, né, ou como ele faz em Aquários, no cupinzeiro. Então, é assim, ele vai no problema, ele quer mexer naquele problema.
problema. Ele tem uma visão artística que é já muito consolidada e, assim, é o filme pra entrar no Oscar, pra entrar nas premiações, é o Agente Secreto, assim, agora, sabe? Fora Eu politicamente, acho que né? realmente- Politicamente ele é muito mais capaz de ganhar prêmios por aí, né? Por conta da influência dele, por conta, né, do... Exatamente, por causa da própria influência do diretor, né, se diz. Então, assim, outra vez, sem desfazer o tema, eu acho que os temas dos dois filmes, né, Manas e Agente Secreto, os dois têm temas muito relevantes, né? São tópicos muito importantes e tipicamente brasileiros também, muito da nossa especificidades do Brasil, assim, né? Das particularidades do Brasil. Mas o Agente Secreto é muito mais filme, né? Eu acho que ele é muito maior, ele evoca um tipo de cinema, assim, mais robusto mesmo. Eu acho que a escolha foi muito certa. Eu acho engraçado, tem uma coisa que meio DiCaprio com o Wagner Moura, que é essa coisa assim, ótimo ele tá sendo visto, né, como um grande ator e ser aplaudido pelo Agente Secreto, mas ele tá tão Wagner Moura nesse filme, tipo assim... É uma coisa tão... Deu pra ver, assim, que ele tá tão confortável, ele tá tão no automático, que não é... Parece que não foi um desafio pra ele, sabe? Ele tá muito tranquilo e... Assim, não que o trabalho de um ator precisa ser uma labuta, né? Ele não precisa sofrer pra fazer o personagem, né? Não precisa ser... Ele é muito bom, o Wagner Moura é um puta de um ator, mas eu tenho a impressão de que, tipo assim, ele já fez filmes tão mais... Ele já atuou muito mais, assim, naquele sentido... Mas é meio na linha de Fernando dar Torres, né, trabalho amigo? mesmo. É da atuação do pouco, né? Ele precisa mostrar essa passividade, eu sou só um brother aqui, velho, eu sou um acadêmico. É só isso sim. que eu sou, assim. Mas aqui eu sinto que no caso da Fernanda Torres tem um pouco mais de nuance, sabe? Eu acho que ela tem um pouquinho mais de texto ali pra trabalhar, um pouquinho mais de... Eu sinto um pouco mais de tensão, assim, na atuação dela, sabe? Aquele quase choro dela, aquele silêncio, eu acho que tem mais. Aqui eu sinto que ele tá tão confortável, o Wagner Moura tá tão de boa, assim, mas eu entendo que é aquela atuação um pouco mais contida mesmo. Extra, Gustavo Azevedo não quer que Wagner Moura ganhe Oscar. Chega de comunistas vencendo prêmios. É que, tipo assim, você vê ele, sei lá, como Capitão Nascimento, você vê ele, sei lá, você vê ele lá no Guerra Civil, ele tá muito mais performático, sabe? Eu acho que nessa questão, assim, da performance, que é o que o Oscar gosta bastante, né? Aqueles takes, assim, de tirar o fôlego, né? Que o ator tira o fôlego. Eu acho que ele já fez muito mais, né? Mas eu adoro o trabalho dele aqui. Eu acho que realmente ele tá cotado, né? A gente ainda não tem a lista, mas ele subiu muito bem nas listas de previsões. E eu ia ficar muito feliz. Todo mundo, né? Ia ser mais a grande... Igual no ano passado que foi o Carnaval, né? O Carnaval brasileiro / Oscar. O ano que vem vai ser o Carnaval, Oscar... Frevo. Copa. E frevo, Exato. e copa e tudo. E frevo Nossa, e tudo. Aroba. Mas como filme também, eu acho que é um dos filmes, assim, até mais do que Ainda Estou Aqui. Eu acho que tem muito mais peso, assim, de roteiro, de direção. Tem muito mais mão, assim, sabe? De originalidade mesmo. O Kleber Mendonça Filho tem um tom mais provocativo, eu acho. Ele trabalha com temas mais diferentes. Ele é um pouco mais fora da caixinha, se for usar um termo, assim, de moda, né? Eu acho que ele traz um cinema um pouco mais fora do comum. Eu acho que se você olhar o Ainda Estou Aqui, em comparação com Agente Secreto, o Ainda Estou Aqui, ele é um pouco mais procedimental, ele é um pouco mais do que você espera de um filme de ditadura, ele é um pouco mais óbvio, no sentido de, tipo, essa história, ela é uma história de ditadura, de refugiados, né, de exilados, né, tem até a menina que vai embora também. Então, assim, tem toda essa questão mais óbvia do que é do que é uma pessoa que luta contra a ditadura, uma família que luta contra a ditadura. Aqui no Agente Secreto, eu acho que ele vai por caminhos menos óbvios, né? Ele vai retratando diferentes pessoas. Isso é uma coisa legal também que a gente não falou durante o episódio. Ele retrata pessoas muito diferentes, né? Essa coisa do povão que você falou, é isso, assim, ele vai pegando uma pessoa de cada núcleo, né? Uma pessoa pobre, uma pessoa de classe média, uma pessoa rica, uma pessoa que tá ligada ao aparato do Estado, uma pessoa
um assassino, ele vai pegando vários dessas pessoas, né, das individualidades, e retrata aqui no filme de uma forma mais, até... Ela é mais complexa, né? Ela pega por diferentes aspectos. Ela é mais completa sobre a experiência da ditadura no dia a dia de pessoas comuns fora de um grande centro. Ela é muito mais complexa exatamente. nesse sentido. Então ver o Agente Secreto agora, né, depois do Ainda Estou Aqui, Ainda Estou Aqui é um ótimo filme, mas eu acho que, assim, o Agente Secreto, ele salta muito mais. Eu acho que ele tem particularidades de cinema mesmo, assim, de autoralidade do Kleber Mendonça Filho, que, cara, esse filme tem que ser indicado, sabe? É uma coisa que precisa acontecer. E que lindo que a gente tá vivendo um cinema brasileiro assim, né? Um cinema brasileiro que tá cutucando na ferida, que tá aparecendo da forma com que tá aparecendo. Cara, a gente tá falando sobre... O cinema brasileiro tá sendo responsável por mostrar o que foi a ditadura militar pro mundo agora, em 2024, 2025. Então, assim, nossa, quem diria que a cultura, né? Investimento em cultura poderia mostrar pro mundo. A gente sempre fez isso, né? Há muitos anos, mas assim, eu acho que o momento, né? O clima, condenar golpista, igual a gente tá condenando agora, trouxe à baila de novo essa ideia de, olha, gente, vamos parar de enfeitar o que aconteceu, tá? Eu sei que vocês, Bolsonete, patriota do caminhão, não vão parar de enfeitar o que aconteceu. Mas vamos tentar parar de enfeitar o que aconteceu, que a ditadura era uma desgraça, né? Inclusive, vai sair o filme do Patriota do Caminhão, né? A gente viu aí, vem aí. Caco Ciocler esqueceu de tomar o remedinho essa semana, né, gente? Tem essa... Sobre a premiação, é aquela coisa assim, né? O momento, o clima é ótimo, o momento político é ótimo. Eu acho que o Kleber tem janela o suficiente pra conduzir uma campanha. Ele tem menos janela que o Walter Salles, mas ele tem janela pra conduzir uma campanha. Vamos ver quem vai pegar a campanha aí. Menos dinheiro, menos janelas, menos influência, menos tempo de indústria, né? Começou a fazer filme 15 anos atrás. Walter Salles tem filme de 50 anos. Enfim, mas ele tem menos poder do que o Walter Salles pra fazer a campanha, mas vamos ver como é que vai ser, como que vai ser a distribuição, como que vai ser a campanha do lado de fora. Isso é muito mais política do que qualidade de filme, gente. A gente cansa de falar isso daqui. Tem muito mais a ver com política, com a capacidade de fazer campanha, com capacidade de bancar avião pra fazer viagem, pra aparecer na televisão, pra colocar pôster, pra falar me notem, pra reciclar o filme quando estiver mais perto da janela de votação, que é só no começo do ano que vem. Então, assim, pode ser que o filme seja indicado, tudo indica que o filme vai ser indicado, mas que ele fique enterrado dessa vez, porque depende de muitos fatores que são completamente alheios à qualidade do filme. Mas a gente sempre torce, né? A gente vai continuar torcendo. E esse ano esse ano é muito difícil que o Joaquim Trier descubra que ele tem tweets antigos sendo homofóbico e escroto, né? Porque a gente ganhou muito o Oscar ano passado por conta do que a Carla Sofia Gascon fez com a Emília Pérez. A Emília Pérez estava cotada a ser vencedor de melhor filme, gente. E acabou levando só Zoe Saldanha. Então, assim, esse ano o Sentimento Velho é o principal favorito. Ele ganhou a Palma de Ouro. Principal favorito nas categorias, né, que o Brasil concorre, assim, internacionais e tal. Então, assim, tem muita água pra rolar ainda. A gente tá gravando dia 16 de novembro. É muita campanha, é muita grana, é muita ralação, mas torcemos pra que aconteça igual aconteceu quando eu estou aqui, né? Que a gente consiga embalar, que faça a campanha, que o pessoal consiga bancar essa campanha quando tiver mais próxima, né? Por enquanto, tudo indica que vai rolar. E tomara que role, assim, porque o Oscar... Apesar da gente ter muitas críticas aqui o tempo inteiro, o Oscar movimenta muito as pessoas que não são ligadas em cinema. Assim, nossa, tem filme brasileiro no Oscar de novo, caramba, hein, vou ver, nossa, o filme brasileiro no Oscar. Isso ainda tem muito peso com o público geral. Então é muito legal porque o filme é bom. E como o filme é bom, a gente sabe que esse tipo de vitrine vai fazer mais gente ver. A gente sabe que se ele for indicado ao Oscar vai acontecer igual Ainda Estou Aqui. Ele vai voltar a entrar em cartaz lá em fevereiro, em março de novo. E aí o pessoal vai ver, o pessoal vai aos cinemas ver e o filme vai ganhar uma sobrevida. Então assim, tomara que dê tudo certo aí. Tomara que a gente seja indicado de novo. Tomara que ganhe de novo. Não porque o Oscar é o que vai qualificar o filme, mas porque dá vitrine, leva mais gente pra assistir. A gente fala muito sobre como as pessoas precisam ir ao cinema, né? A gente precisa ir ao cinema porque senão vai virar tudo vídeo de AI no seu celular daqui pra frente. Muito otimista esse final, gostei. E
E agora com vocês, já assistiram Agente Secreto? Gostaram? Vamos estender essa conversa no Instagram, @meiapantufa, que a gente responde tudo que aparece por lá. E se tiver ouvindo a gente no Spotify, deixa seu comentário aí também. A gente sempre gosta de saber o que vocês estão achando dos episódios. Valeu pela atenção de vocês. Tchau, Gusta. Tchau! Lembre-se de seguir a gente no seu agregador de podcasts preferido, seja ele Spotify, Apple for Podcast, Deezer, Amazon Music, YouTube. Se tiver ouvindo a gente numa fita cassete no seu MacBook também tá legal. Terça que vem a gente tá de volta com mais Meia Pantufa pra vocês. Tchau! Este podcast conta com locuções de Carla Leão e Lucas Meleiro e edição de Luiz Leão.